Hermê Entrevista. Hermê Entrevista. 9h45, muitas pessoas ainda não tomaram a segunda dose de reforço da vacina contra a Covid no estado. O mesmo acontece com pessoas que não foram vacinadas contra a doença. Nas 2 últimas semanas, houve um registro aí no aumento de casos da Covid. Já são 14 pessoas morrendo por dia. Eu vou conversar agora com o secretário de Estado de Saúde do Rio de Janeiro, Alexandre Kiep. Bom dia, secretário. Bom dia, menina. Bom dia a todos os ouvintes. Secretário, qual é o balanço da segunda dose de reforço contra a Covid aqui no estado? Como é que está a situação? Pois é, a gente tem, pelos nossos dados, obviamente que ainda tem algum atraso, alguns municípios têm que inserir essa informação no sistema, mas os dados preliminares mostram que a gente tem em torno de 6 milhões de pessoas com atraso, ou na primeira ou na segunda dose de reforço. Então é um número significativo, hoje a gente está falando de quase 50% do público-alvo. Muita coisa. E isso acredita que está acontecendo isso por quê? A que se atribui essa demora das pessoas procurarem os postos, as unidades de saúde para se vacinarem contra a Covid? Nós tivemos uma diminuição da letalidade da Covid nas últimas ondas, né? Essa variante Ômicron, ela tem uma característica de uma transmissibilidade maior, mas uma agressividade clínica menor. E então as pessoas eventualmente relaxaram nessa proteção. A percepção de risco talvez tenha diminuído. Fato é que, apesar dessa característica da Ômicron, essa diminuição de letalidade de casos graves se deve principalmente também à vacinação. Então é um erro associar essa diminuição e ao relaxamento, porque corre o risco da gente voltar a ter casos graves relacionados à Covid. Ô, secretário, eu já ouvi pessoas falando, é incrível isso, né? Pessoas falando assim, eu já me vacinei 2 vezes, para que eu vou tomar mais vacina? 3, 4? Tem que tomar, né? Isso eu queria que o senhor falasse dessa importância de completar, né? Esse ciclo vacinal, né? Tem que tomar, né? A gente está falando de uma doença, menina, muito nova. Nós estamos avaliando essa proteção da vacina agora, né? Então, os estudos eles vão aparecendo e vão mostrando o que deve ser feito. A gente sabe que toda vacina, ou a grande maioria delas, há uma perda da sua eficácia de proteção ao longo do tempo. E a gente sabe também que pessoas mais velhas, elas respondem menor em termos de eficácia de proteção do que as pessoas mais novas. Então, esse conjunto de fatores vem fazendo com que o grupo técnico, que é um grupo técnico de especialistas que assessora o Ministério da Saúde, defina pelas doses de reforço. Exatamente para você garantir uma melhor proteção, uma proteção por mais tempo. Então, é fundamental essas doses de reforço, porque a gente percebeu, principalmente na última onda que aconteceu em novembro, dezembro, muitos casos de reinfecção. Isso estava relacionado a uma perda dessa eficácia vacinal. Então, é importante que as pessoas completem o esquema vacinal por esses 2 motivos. Resgatar uma proteção vacinal máxima e manter ela e garantir uma proteção por mais tempo. Isso a gente só consegue com a dose de reforço. Eu reparo também, secretário, algumas pessoas têm perguntado, os ouvintes estão perguntando aqui, por que tem gente que pega 3, 4 vezes a Covid e tem gente que não contrai a doença? Pois tem resposta que a gente não tem ainda. Tem algumas pessoas que realmente se infectam várias vezes e outras que, inclusive, a gente tem um grupo que está estudando as características imunológicas, isso do sistema de defesa do organismo dessas pessoas, para poder entender qual é a proteção que elas têm. Um fato também é que as vacinas que nós temos hoje disponíveis são vacinas muito boas, mas elas têm pouca capacidade de evitar infecção. Elas têm capacidade de evitar casos graves, elas têm capacidade de evitar os óbitos, mas ela não evita infecção. Então, o fato das pessoas estarem vacinadas e eventualmente adquirirem infecção não é um desestímulo, não pode ser um desestímulo, porque o principal objetivo da vacina é proteger contra as formas graves. Agora, a reinfecção, ela pode ter um espaço de quanto tempo? É rara a reinfecção pela mesma variante, né? Então a gente não está vendo isso acontecer com frequência. Então não existe um tempo definido, mas existem as ondas de transmissão por determinados subtipos. Então, em dezembro, por exemplo, dezembro e janeiro, aqui no Rio de Janeiro, nós tivemos uma onda grande pela variante Ômicron, que é a mesma que está circulando aqui agora, a mesma variante está circulando agora nesse momento no estado.
Então a gente está vendo que os casos de reinfecção de quem teve em dezembro, novembro, dezembro e janeiro não está acontecendo agora com muita frequência. Em compensação, quem não teve novembro, dezembro e janeiro, mas teve a variante Delta ou a Gama, enfim, alguma outra, pode estar tendo uma reinfecção agora. Então isso diz muito mais respeito ao tipo de vírus que está circulando do que necessariamente ao tempo entre uma infecção e outra. A taxa de positividade ela aumentou na cidade do Rio de Janeiro e nos outros municípios também houve um aumento aí no número de casos e dessa taxa de positividade? A gente já começa a ver uma desaceleração, né? A gente não vê uma queda ainda, mas uma desaceleração dessa taxa de positividade. Ela vem se mantendo em alguns locais entre 30% e 40%, porque a gente começa a ver agora um processo de interiorização. Alguns municípios do interior começam a ter um aumento da taxa de positividade, então está muito heterogêneo aqui no estado do Rio de Janeiro, locais com taxa de positividade de 10% e outros locais com taxa de positividade de 35%. Então isso é muito heterogêneo e a gente vai ver esse processo acontecendo ainda desse período de inverno, que é quando a gente tem o maior risco de transmissão dessas doenças respiratórias, dentre elas a Covid. Agora a taxa de letalidade aumentou também nos outros municípios? A taxa de letalidade, que é o número de óbitos em relação ao número de casos, vem caindo, até por conta da característica desse vírus de ser menos agressivo e da gente ter uma parte importante da população vacinada. O que a gente está vendo agora é o aumento da taxa de incidência da doença. O número de casos vem aumentando de forma significativa, principalmente no interior agora, né? Mas sem uma correspondência direta com internações, casos graves e óbitos. E esses municípios aí do interior têm condições de, se essas pessoas estão com Covid, elas estão procurando internação ou elas estão ficando em casa e estão se recuperando? A grande maioria não requer nem atendimento clínico e nem internação. A gente está vendo que a imensa maioria dos casos é de casos leves, principalmente das pessoas adequadamente vacinadas. Preocupa hoje aquelas pessoas não vacinadas ou com o esquema vacinal incompleto. Hoje a gente pode ter realmente uma maior incidência de casos graves. Secretário Alexandre Kepp, houve alguma mudança? Porque logo que começou, né, a Covid aqui no estado do Rio de Janeiro, era um tempo maior em que as pessoas ficavam, né, com a doença. Agora as pessoas pegam e ficam um tempo menor. Qual é o tempo de transmissão para as outras pessoas? Essa variante Ômicron, ela tem essa característica de um tempo menor de transmissibilidade. Hoje a recomendação do CDC, do governo americano, é de 5 dias de afastamento. O Brasil ainda preconiza o afastamento por 7 dias. A pessoa, a partir do 8º dia, desde que ela não tenha sintomas ainda da doença, ela pode voltar às suas atividades normais. E aí, então, realmente não transmite para as outras pessoas, mesmo ela voltando, ela precisa fazer o exame para saber se ainda está positivo ou não? Não, a gente não recomenda de forma universal a realização do exame para poder avaliar o retorno. A partir do 8º dia, se ela tiver assintomática, ela pode voltar sem problema nenhum. Secretário, como é que está a situação da vacinação contra a gripe aqui no estado do Rio de Janeiro? Tem municípios ainda que estão com problema, deficiência para vacinação? Tem muita gente que não está procurando a vacina ou cresceu nas últimas semanas a procura? A adesão não foi boa, tá? A adesão a gente conseguiu em torno de 40% do público-alvo, é uma taxa, é uma cobertura pequena, né? Isso efetivamente não garante a proteção desse público prioritário contra a gripe. Então, recentemente, agora essa semana, nós tomamos a decisão de abrir para toda a população. As pessoas, então, mesmo fora do público-alvo, elas podem procurar o posto de vacinação para poder se vacinar até as vacinas acabarem. A gente não podia correr o risco de perder as vacinas por data de validade, porque as pessoas não estão procurando os postos. Então, agora é vacinar quem se sente necessidade da vacinação mesmo fora do público-alvo, para a gente poder utilizar as vacinas que tem disponível e vacinar a maior quantidade de pessoas possível. Agora, secretário, a gente está vendo que a gripe ela também mata, né? E as pessoas não estão acreditando nisso, né? Pois a gripe mata, ela só foi controlada graças à vacinação. É importante lembrar, Emília, que nós tivemos um surto de gripe atípico no mês de novembro e dezembro aqui no Rio de Janeiro, e aí as pessoas correram atrás de vacina e a vacina não tinha mais, porque
A vacina, ela não faz parte do calendário vacinal, ela faz parte da campanha de vacinação, ela não fica disponível nos postos de vacinação o ano todo, ela vai estar disponível agora e depois a gente não tem mais vacina contra a gripe, só vai ter vacina no ano que vem. Por isso o apelo ainda, que a gente dá tempo ainda das pessoas se vacinarem, irem aos postos. A gripe é uma doença que era uma causa importante de mortalidade, principalmente em crianças e idosos, e a vacinação controlou isso. É importante que a gente não esqueça desses ganhos que nós tivemos ao longo dos últimos anos, que a gente não pode perder. Secretário, o Hospital Estadual Dr. Ricardo Cruz, em Nova Iguaçu, ele vai passar a ter 50 leitos de pediatria a partir do dia 1º de julho. Como é que vai funcionar isso? Vai ter, são leitos de enfermaria, tem leitos de unidade de terapia intensiva também? Pois é, agora o Hospital Ricardo Cruz, ele chega à sua capacidade máxima de leitos. Ele hoje tem 300 leitos ativos, é um dos maiores hospitais do estado do Rio de Janeiro. E ontem nós inauguramos a ala pediátrica, foram 30 leitos de enfermaria e 20 leitos de UTI pediátrica. Isso vem suprir uma necessidade enorme no estado do Rio de Janeiro, que são os leitos pediátricos, que é um grande problema hoje, principalmente nessa época do ano, em que os casos de bronquiolite, pneumonia aumentam muito, principalmente nas crianças. Então hoje o Ricardo Cruz tem então hoje dos maiores números de leitos pediátricos dos hospitais públicos do estado, e para a Baixada Fluminense isso vai ser fundamental. Ah, com certeza, né? E o hospital ainda conta com outros 150 leitos de enfermaria adulta, né? O Hospital Ricardo Cruz é um hospital de alta complexidade no que diz respeito aos leitos. São 120 leitos de UTI adulto, um número bastante significativo. Isso vem desafogando bastante a Baixada Fluminense. Mais os leitos clínicos, mais os 30 leitos de enfermaria pediátrica e 20 leitos de UTI pediátrica. Então são 140 leitos de UTI entre adultos e crianças. Então é um hospital de uma complexidade muito grande e que vem servindo de retaguarda para o Hospital da Posse e para esse caso de Covid que nós estamos tendo agora. O hospital foi inaugurado, no dia 3 de abril, no ano passado, e exatamente funcionou, como uma das principais unidades aí no tratamento da Covid-19 durante os momentos mais críticos da pandemia. Caso piore a situação aí no número de casos na região de Nova Iguaçu, ele também pode voltar a ser um centro aí de tratamento para Covid? O Hospital Modular, ele é um hospital, uma arquitetura muito moderna, então a gente fala que ele é um hospital coringa. Ele pode se adequar facilmente a diversas situações. A gente pode aumentar o número de leitos de UTI, a gente pode transformar alas em alas de isolamento para doenças de transmissão respiratória, como o Covid. Então é um hospital modular segmentado que ele serve a vários propósitos. Nesse momento a gente já está fazendo a reversão de alguns leitos, tem algumas alas destinadas somente a Covid, a gente pode aumentar e diminuir de acordo com a necessidade. Essa é uma grande característica desse hospital. Secretário, a gente tem que falar também sobre a varíola dos macacos. Como é que está a situação aqui no estado do Rio de Janeiro? Tem casos suspeitos e tem caso agora no Hospital Lourenço Jorge? A gente tem casos suspeitos, vão aparecer sempre, diversas doenças se assemelham à varíola dos macacos, então é preciso fazer um bom diagnóstico diferencial. Já há evidências, mesmo preliminares, de circulação do vírus aqui no estado do Rio de Janeiro, mas a gente não teve casos confirmados agora nos últimos dias. A gente segue com esses casos que foram confirmados ao longo da semana passada. Obrigada. Eu conversei com o secretário de Estado de Saúde, Alexandre Kiep. Obrigada e tenha um bom dia aí de trabalho, secretário. Obrigado, Emilida. Bom dia a todos. Você está ouvindo o Rio em Pauta, com Ermelinda Rita.